gente, tudo bem com vocês? E a nossa pecinha hoje, conforme prometi, a fera. Totalmente à mão, totalmente cheia de enxerto, com técnicas muito avançadas. Não é uma peça para iniciante, mas é a peça que está fazendo o par com a nossa bela da semana passada. Eu prometi que eu faria no canal e tá aqui. As técnicas que eu usei para fazer a cabecinha são as técnicas mais avançadas de enxerto. Então, se você for fazer uma fera maior, como enfeite de mesa, a técnica é exatamente a mesma, você só tem que adaptar as quantidades de massa. O corpinho não, eu não fiz um corpinho estruturado, porque era pequeno. Se eu for fazer um enfeite de mesa, por exemplo, ou eu tenho que fazer uma escultura em isopor ou em arame, mas ele não para se eu não estruturar. Prestem atenção nas técnicas, tá cheio de dica, aproveitem bastante a aula. E aqui a bonequinha da semana passada, em que eu coloquei o rostinho menor. Eu terminei para vocês verem como ficou, tá faltando só passar o giz pastel na saia. Bora então lá prender a fera? Vem! Antes de eu começar a fazer a fera, eu queria pedir para vocês obedecerem as etapas de secagem. Como a gente vai fazer uma fera razoavelmente grande, de 15 centímetros, se a gente não obedecer a etapa de secagem, esta peça não ficará no prumo, ela tende a deformar. Então, por favor, obedeçam a etapa de secagem. Eu vou começar fazendo um corte nessa bolinha de isopor. Aqui eu tenho uma bolinha de 35. Vou imaginar aqui 1/4 da bolinha, ó. Aqui seria metade, aqui seria 1/4. Vou cortar aqui, ó, um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa aqui, só que um pouquinho pra frente do 1/4. Então, aqui tá metade, aqui tá 1/4, eu vou cortar um pouquinho pra frente. E vou tirar esse pedacinho aqui, ó. É uma tampinha que eu vou tirar, ó. Tá? Ficou assim. Vou tirar aqui em triângulo. E vou tirar aqui em triângulo. Assim, ó. E vou agora tirar essas quinas. Ó, tô tirando só um pouquinho, porque o que eu quero é que realmente isso aqui tenha um ligeiro dente. Posso até tirar um pouquinho mais, ó. Assim. Pra ele ficar já com a posição de onde eu vou colocar a boquinha. Vou passar cola nisso aqui e vou deixar secar. Agora que essa bolinha já secou, a cola que eu passei nela, eu vou pegar aqui um marrom chocolate e vou abrir a massa numa espessura de mais ou menos uns 2 milímetros. Vou fazer esse degrauzinho aqui, ó. Assim, ó. Bem feitinho o degrau e vou encapar. E vai ficar assim, ó, marcadinho aqui, ó, a lateral vai ficar assim, e aqui a cabecinha vai ficar triangular. A fera tem o olho bem azul, então eu peguei esse aqui, que é da Yupi, o Yupi 024R, tamanho P. Eu vou colocar o olhinho agora, antes de começar a fazer as outras sobreposições, porque eu quero afundar esse olhinho bastante, ó. Ele vai mais ou menos no meio, entre o topo e aquele degrauzinho que a gente fez. Pôr um pouquinho mais pra cima, assim, ó.
Como essa massa não está muito grossa, eu posso pôr bastante força, que ele vai afundar só até encostar no isopor. Aí, eu vou já fazer a pálpebra dele, para deixar esse olho bem assim, ó. Eu já vou vir com uma seca-faca, assim, ó, nesse formatinho aqui, ou a minha faquinha que tem esse mesmo formato, e vou fazer umas marcas aqui, ó. E vou continuar deixando isso aqui secar mais um pouco. Aqui eu tenho um pouquinho de massa marrom chocolate, que eu vou misturar com um pouquinho de preto para fazer o chifre. E para cada chifre, eu vou utilizar 1,5 gramas de massa. Fazer um rolinho, uma bolinha. Fiz uma bolinha. Da bolinha, eu fiz uma coxinha curtinha, com a pontinha fininha. E vou jogar para cima e jogar aqui para baixo. Faço os dois iguais e vou também deixar isso aqui descansando. Para fazer os pés, eu tenho 13,5 gramas. Sovei bastante, faço uma bolinha bem lisinha. E da bolinha eu faço um rolinho, com uma parte mais estreita e uma parte mais larga. Esse meu rolinho tem que ficar com 7,5 centímetros de comprimento. 7,5. Aqui, ó, eu vou deixar ele mais retinho, vou medir 1 centímetro e vou dobrar. Ó, tô fazendo uma marquinha só pra você ver onde é 1 centímetro. Vou pôr minha mão aqui, ó, e vou dobrar. Tirar as marquinhas e deixar bem bonitinho aqui, ó. Essa é a parte do pezinho que vai ficar no chão, então ela precisa ficar bem retinha. A partir desta parte, eu vou medir 3 centímetros. Vou pôr aqui, ó, para vocês verem onde vai dar. 3 centímetros aqui, ó. E vou dobrar para fazer o calcanhar. Então, esta parte tem que ficar lisa. Eu vou trazendo assim para cima, ó. Com a minha mão, eu vou beliscando para fazer um calcanhar. Assim. E vou marcar aqui, ó, meio do meio, vou deixar reto. E vou marcar aqui, meio do meio, meio do meio, meio do meio. Vou pôr de novo aqui e vou acertar esse pezinho. Assim, ó. Vou marcar de novo aqui. E agora, com uma estequinha, eu vou fazer a imitação de pelo. O ideal é que você pegue uma faquinha redondinha, como essa minha. E aí, a gente marca assim, ó. No calcanhar, eu vou marcar bem para aparecer uns pelinhos. E aqui na planta do pé também vou marcar, ó. E vou marcar aqui em cima. Vou fazer a outra exatamente igual. Se os dedinhos desaparecerem a marcação, você vem e marca de novo. Vai ficar assim, ó. Vou fazer a outra igual e vou deixar secar. Agora que esse pezinho já tá um pouquinho mais endurecido, não tá completamente endurecido, mas já tá um pouco mais endurecido, eu vou passar um arame aqui para poder espetar ele num isopor, ponho um EVA, porque daí ele fica retinho. Então, eu vou fazer um primeiro furo guia. E agora, eu vou vir com um arame. Vou deixar passar um pouco para cima, e esse aqui eu espeto aqui, ó. E eu vou montar a fera aqui em cima desse isopor. Vou fazer a mesma coisa com este. Aqui eu tenho 42 gramas de massa, que eu já sovei bem e deixei bem lisinha. Vou fazer um rolinho e vou deixar este rolinho num comprimento de mais ou menos 11 centímetros. Afinar essas pontas aqui e aqui. E vou, com o auxílio de um pincelzinho modelador ou de uma estequinha, eu vou abrir uma boca aqui, ó.
pegar até esse aqui para eu abrir bem, ó. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Abrir bem. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Só lá no fundo e um pouquinho de cola aqui. Isso aqui, ó. Assim. Primeiro, deixa eu dobrar para ficar mais fácil eu acompanhar o arame, ó. Eu dei uma dobrada assim e vou vestir aqui. Vou sair com o arame aqui em cima, ó. Aqui em cima. Deixa eu tirar. E vou agora apertar isso aqui, ó. Deixar bem apertadinho. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E com uma estequinha gravata, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. A fera não é um personagem fácil de ser feito. Dá um pouquinho de trabalho, não é uma peça para iniciante, mas é muito importante que a gente espere o tempo de secagem, porque se esses pezinhos não estivessem já bastante endurecidos, eu não conseguiria fazer isso que eu tô fazendo agora. E eu vou colocá-los aqui novamente, para que ele fique em pé. Aqui já é importante eu deixar a perninha como eu quero. Deixa eu mostrar o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô juntando aqui, tô deixando o calcanhar quase com o calcanhar, assim, ó. E aqui, ó, eu preciso ter esse excesso de arame, porque é ele que vai segurar a parte de cima do corpo, né? A fera é bem fina aqui, então eu vou deixar agora isso aqui secando assim. Deixa eu aproveitar e medir com quantos centímetros isso está. Ó, com 8,5. Vou até dar uma baixadinha um pouquinho mais, juntar aqui. Ó, de lado ficou assim, já tem um bumbum aqui, ó. De frente ficou assim. Isso aqui vai encolher um pouquinho, lembrando que a nossa bela já tá encolhida. Então, proporcionalmente, ele tá muito mais alto que ela. Mas não tem problema, porque essa peça ainda vai encolher e essa já encolheu. Pra parte acima da cintura, eu pesei 33 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha bem lisinha. E agora, eu vou fazer um triângulo. Vou deixar este triângulo uma coxinha sem ponta, ó. Ele vai ficar com 5 centímetros. Vou passar cola aqui. Não posso deixar isso aqui arredondado. Então, eu vou deixar o ombro bem largo. E vou parar o corpinho neste ponto. Vou deixar ele endurecer. Agora que isso aqui já tá endurecido, ele não tá completamente duro, mas eu já posso tirar do apoio, manusear, que ele não vai mais se alterar. Eu vou fazer o colete. Então, eu tenho aqui uma massa amarela, que eu vou sovar bastante e deixar ela bem lisinha. E vou simplesmente abrir. Aqui não tem molde, não tem basicamente nada para fazer. A gente só tem que fazer um colete que ultrapasse as medidas da camisa branca. Vou deixar aqui reto, ó. Abrir com uma espessura de uns 2 milímetros. Vou fazer um cortinho aqui, ó. E vou posicionar isso aqui. E vou tirar o excesso. Todo esse excesso eu vou tirar. Vou colar com água. Eu tenho que tirar esse degrau. Eu não posso deixar esse degrau que ele vai aparecer. A calça dele também tem 2 tiras. Então, eu vou abrir essa massa um pouquinho mais. Lembrando que o amarelo, se você abrir muito, muito, ele fica transparente. E aí, na verdade, isso aqui é em dourado. Depois, você vai ver se vale a pena você passar o douradinho ou não.
E vou deixar isso aqui secando mais um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho de branco. As duas pontinhas finas, para eu cortar, que serão os dentinhos. E já vou deixar isso aqui dar uma endurecidinha. Um dente aqui e um dente aqui, ó. Então, vou deixar isso aqui endurecer um pouquinho, vou só virar ele um pouquinho assim, ó, pra não ficar muito retinho. E vou deixar eles darem uma endurecidinha. Agora, a gente vai fazer a carinha dele. Então, eu vou começar pegando um pouquinho de massa vermelha e misturar marrom. Eu quero deixar esse vermelho mais fechado. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, tem até muito. Uma bolinha bem pequenininha. Vou fazer um rolinho com as pontinhas fininhas e vou meio que fazer um W, ó, aqui pra cima e o meio assim, ó. Um bigodinho, como se fosse um bigodinho, ó. Assim. Vou deixar isso aqui um pouquinho, enquanto a gente faz as outras partes desse rostinho. Eu vou começar fazendo o nariz desta fera. Então, aqui, ó, eu misturei um pouco de marrom, um pouco de branco e um pouco de amarelo, pra ficar num tom bem mais claro. E aqui, gente, não vai ter medida em específico, porque você vai tirar e medir na sua peça. Então, você vai fazer um rolinho assim, ó, que tá enorme, e esse rolinho tem que ficar entre os dois olhinhos. Então, você vai medir e vai ver se ele tá mais fino, se ele tá mais grosso. Não adianta eu te passar medidas aqui. Por isso que essa peça não é uma peça para iniciante. Você tem que já ter um senso de estética de como vai ficar, sempre com uma referência do lado. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho uma referência aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou me basear nestas cores e nesta referência. A boquinha que eu fiz, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a boquinha que eu fiz tá aqui, ó. Então, ele vai ter essa barba, a barba fica acima desta gola, então, isso eu tenho que obedecer. Eu tenho este fundo mais escuro, tudo isso eu vou obedecer. Então, eu vou fazer seguindo esta minha referência. Vou vir aqui e vou cortar assim, ó. Vou passar um pouquinho de cola, pode ser água, aliás, vou passar água. E vou posicionar aqui novamente, ó. E pela minha referência, isso aqui tem pelos, então, eu vou simular um pelinho aqui, ó. Colar aqui essa referência, ó, e vou deixar visível para vocês acompanharem. Vou por aqui do lado, ó, pra gente poder fazer. Então, assim, ó, como eu não tô fazendo um boneco realista, porque ele tem que combinar com a Bela, e a Bela tem um rostinho de bonequinha, não é humanizado, nem nada disso, eu não vou me preocupar muito com esses peluges que tem aqui. Mas se eu quisesse fazer, tranquilo. Você vem aqui, ó, pega uma tesoura com a ponta bem fininha e faz uns cortinhos assim, ó. Mas, neste caso, eu considero esse tipo de detalhamento meio que uma bobagem, porque o nosso objetivo não é deixar ele exatamente igualzinho ele é no filme, né? Eu não tô fazendo nenhuma peça humanizada. Mas tá aí. Agora, eu vou fazer esta parte do nariz, ó, que é meio em V. Então, eu vou pegar o marrom chocolate, também um tantinho. E dei uma forminha em V. E vou colocar. Aí, eu vejo, ah, tá grande, tá pequeno. Vai ficar assim. Talvez um pouquinho mais fino e um pouquinho mais comprido. Vou jogar esse nariz um pouquinho mais pra trás, pra deixar ele mais curto. E agora sim, eu vou passar cola. E ele tem 2 furinhos aqui, ó, bem aqui na base.
Com um marrom intermediário, então, aqui, ó, eu tenho 3 cores. Eu tenho este chocolate, tenho este marrom e tenho este marrom puxado pro amarelo. Então, eu tenho aqui o chocolate, esse puxado pro amarelo, e vou utilizar esse aqui para fazer essas partes marrons aqui. Então, ele tem aqui, ó, abaixo do nariz, pegando o rosto todo, uma parte neste marrom intermediário. Então, aqui, eu vou fazer esse formato de asa, ó, tá? Então, pego um pouquinho de massa, assim. Deixa a minha referência lá em cima. Pego um pouquinho de massa. Fiz um rolinho. Agora, eu vou fazer assim, ó. Esse vai ser o contorno do nariz. E vou apertar. Podia ter feito primeiro isso, depois o nariz? Poderia. Só que eu prefiro fazer primeiro o nariz, porque daí eu consigo medir exatamente quanto que eu vou baixar, ó. Então, agora, eu vou passar água e vou posicionar esta parte. Ela vai vir aqui debaixo do olho, circundar todo esse nariz, assim, ó, e vou descer. Se eu escondi o furinho do nariz, eu vou fazer esse furinho novamente. E se você olhar, ele tem aqui, ó, os pelinhos. Então, aqui me mostra que eu vou ter que fazer uns pelinhos assim, ó. E eu vou texturizar tudo, fazer os pelinhos em tudo, porque isso vai ajudar a hora que eu vier com giz pastel. Eu vou pôr a boquinha aqui, ó, assim, vou passar cola e já vou colocar os dentinhos. E aqui, ó, eu vou fazer um afundadinho para colocar os dentes. Agora, eu vou fazer a parte da sobrancelha. Ele tem uma base em marrom chocolate, aqui, ó. E depois, ele tem a sobrancelha nesse tom mais claro, que é o tom da barba também. Vou pegar aqui, ó, marrom chocolate. Sem medida novamente, porque eu vou ter que medir na minha peça. Então, eu fiz assim, assim e assim, ó. Deixei essa peça nesse formato aqui. E vou medir aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, ele tem um restante de marrom aqui, mas eu vou pôr esse marrom um pouco mais claro. Mas eu vou colocar isso aqui depois. Ou eu já coloco agora? Vou colocar agora. São 2 tiras que vão sair daqui, ó. Nesse marrom aqui, mais clarinho. Também sem medida. Ó, é uma tira fininha, que eu vou achatar. Vou passar água. E vou posicionar aqui, ó, saindo na direção do nariz, tá vendo? Ó, onde termina o nariz, eu vou posicionar essas 2 tiras. Vou abaixar bastante e vou texturizar. E agora, eu vou pegar esta parte aqui e vou posicionar. Já vou dar uma texturizada aqui, ó. Se vocês olharem de novo aqui, vocês vão ver que ele tem uns pelinhos pra cima. O que significa que esta parte também é texturizada. Então, eu vou fazer assim, só alguns, porque a sobrancelha vai vir em cima dele. Como o tempo tá muito seco, e essa é uma cor escura,
Como eu deixei secando um pouquinho, ele deu uma ressecada e a massa branqueia, né? Mas não tem problema, porque daí eu passo uma aguinha e ela volta na cor normal. Vou colar com cola. Bem em cima do olho. E vou agora colocar a sobrancelha. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. E de novo, aqui não vai ter medida. Gente, é muito importante que você se baseie no tamanho que ficou o seu rostinho aqui. Mesmo porque não adianta muito eu medir, porque, por exemplo, se você trocar o olhinho, automaticamente vai ficar de um outro jeito. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar uma bolinha, fazer num formato de sobrancelha e vou medir. E vou verificar se tá bom, se tá pequeno, se tá grande. Eu vou aumentar um pouquinho mais, porque essa sobrancelha é uma sobrancelha bem grandona. Se você quiser ter ideia de quanto eu tô colocando, eu posso até pesar. Mas como eu disse, é muito importante você medir na sua peça. Ó, tô colocando 0,3. Então, eu tenho que pegar duas bolinhas com o mesmo tamanho. 0,6, o que são duas bolinhas de 0,3. Vou passar aqui, ó, fazer uma sobrancelha assim. E agora, vou texturizar bastante, ó. Se eu fiz essa aqui para esse lado, eu vou fazer a outra para o outro lado. Eu vou dar uma baixada aqui, vou pegar um boleador e vou dar uma baixadinha aqui, ó, pra essa sobrancelha ficar mais próxima do olho. Agora sim, ó, venho com essa sobrancelha aqui, tá vendo? Pra sobrar pouco olho. Percebe que aqui, ó, sobra pouco olho? Agora, nesse ponto, eu vou parar. Vou pegar o corpinho da minha fera e agora eu vou ensinar como fazer o molde da roupinha. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa roupinha é assim. Ela é um paletó normal aqui e ela tem esse rabo lá atrás. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel, ela fica aberta, e vou colocar esse papel aqui, ó, lá no comprimento que eu quero lá atrás, assim. Vou envolver aqui, ó. E vou marcar onde é o meio deste papel, ó. Perninha aqui, tô marcando o meio lá. E aqui, tô marcando o meio aqui. Vou dobrar esse papel. Dobrar pra fora pra ficar mais fácil. Assim. E vou cortar. Vou checar se as minhas medidas estão legais. Repare, ó, que se eu for envolver esse bonequinho todo, isso vai quase fechar, tá vendo? Só que ele é aberto. Por que que eu tô deixando assim larguinho? Porque eu tô contando que esse biscuit vai encolher. Então, tá aqui no comprimento que eu quero, ó, tá aqui no comprimento que eu quero. E agora, eu vou desenhar só um lado, só vou me preocupar com um lado. Ele vem aqui, faz assim, vou deixar num comprimento maior do que esse amarelo aqui, ó, assim. E depois, ele vai correr lá pra trás e vai arredondar lá atrás. E aqui, ele vai ser um decote em V. Então, esse decote em V vai sair daqui, ó. E vai até lá. Fecho esse molde assim, pra ver onde eu vou cortar. Vou cortar aqui. Dobro de novo e vou fazer isso, ó. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui.
Eu não tenho a referência em papel para te mostrar, mas aqui ele tem um corte, de onde vai sair, inclusive, o rabo. Então, vou deixar assim, ó. E aqui tá o molde da casaca desse lobo. Vou medir de novo para ver se tá tudo bem, lembrando que ele tem que ficar larguinho. Ó. Achei que esta parte aqui tá muito bicuda, então vou tirar um pouquinho, fazer menos inclinado. E aqui eu tenho o molde da roupinha. Deixa eu arredondar direito aqui, ó. E aqui eu tenho o molde da roupinha. Então, abri aqui uma massinha, mais ou menos uns 2 milímetros. Vou colocar o meu molde aqui e vou recortar com a agulha. Vou tirar as rebarbinhas e vou secar com o secador. Com isso, esta massinha já vai dar uma encolhida e eu já consigo medir se ela tá direitinho. E aí, gente, é assim, ó. Primeira vez, não vai dar muito certo. A segunda vez, não vai dar muito certo. Na terceira, você já vai ficar craque em fazer esses moldes de roupinha de acordo com aquilo que você quer. Olha, e vou secar. Sequei de tal forma que ele continua maleável, mas ele não gruda mais no biscuit. Então, se eu for colocar essa roupinha aqui, ó, ela não gruda mais, porque ela já tá seca. E agora eu vou medir para ver se deu tudo certo. Eu vou me preocupar com esta parte aqui. Ó, vou me preocupar com esta parte aqui, de esconder o colete, assim. E essa parte aqui de esconder o colete assim, ó. Tô me preocupando com essa parte. E aqui, escondendo o colete, eu vejo se eu consigo fechar. Eu vou conseguir fechar sem problema nenhum. E vou deixar isso aqui um pouquinho para colocar aqui aquela parte branca. Vou pegar 7 gramas. 7 gramas. 7 gramas. Vai bem. Fazer uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um achatado, um disquinho. E vou colocar esse disco aqui, ó. Ele vai por cima da casaca. Só que eu já quero deixar ele pronto, porque depois com a casaca eu não tenho como medir. E agora eu vou vir com a casaca. Eu vou pregar essa casaca com água, com exceção desses 2 cantinhos aqui, ó, que eu vou pregar com cola, para eles não se movimentarem enquanto essa casaca endurece e se reduz mais um pouquinho. Mas aqui eu vou colar com água. Tô esfregando bem até sair aquele leitinho que mostra que a cola já veio para a superfície. Então, agora, com todo cuidado, eu vou começar colando aqui, ó. Passando um pouquinho do amarelo. Vou dar a volta. Ele tá sobrando, mas é para sobrar mesmo. E vou passar um pouquinho do amarelo. Meço aqui, ó, para ver se os 2 lados eu tô deixando a mesma quantidade. Sujei de cola aqui, já vou limpar para isso aqui não brilhar. Vou subir aqui, ó, deixando aberto, assim, e vou fechar aqui e vou fechar aqui, ó. E agora eu dou uma ajeitada e passo água aqui. Eu tinha passado só nas beiradinhas, né? Então, agora eu passo água em tudo. Fecho bem aqui, ó. Ficou degrauzinho aqui, mas não tem problema. Eu vou tirar esse degrau, ó. E ficou assim. Aqui vai sair o rabo dele depois. E agora, eu corto aqui. Corto aqui. Fecho bem aqui, ó. E vou cortar aqui e aqui. E ficou assim. Vou passar água em tudo para tirar esse branco. E vou dar uma alisadinha com o pincel modelador para fechar bem isso aqui, ó. Deixar retinho aqui, ó.
Se eu não tivesse secado, a minha dificuldade aqui de fazer essa casaca seria imensa, porque se eu seguro num lugar, eu acabo amassando outro e assim por diante. E agora eu vou colocar isso aqui. Repare que é como se ele tivesse um pouquinho corcunda. E vou deixar isso aqui secando um pouquinho para eu não ficar amassando. Esta parte aqui, ó, esta parte eu vou fazer já com a cabeça no corpo. E a barba vai por cima da parte branca. Então, por isso, eu já vou posicionar a cabeça. Então, deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Vou pôr ele aqui, ó. Lembre-se que ele é mais alto que a Bela e que eles estarão dançando. Então, eu vou posicionar a cabeça dessa fera olhando para Bela. Vou pôr um arame e um palito de bambu, tá? Vou posicionar essa cabeça aqui, assim, ó. Ó, vou fazer um furo aqui. É tentativa e erro, né? Vou posicionar aqui e ver se assim tá bom. Ó. Aqui, mais pra baixo, assim, ó. E assim vai tá bom, ó. Ele vai olhar pra baixo. E já vou colar. Como eu falei, eu quero o arame e o palito, pra ter certeza de que isso aqui ficará bem firme. Agora, essa parte aqui, eu vou dar uma levantada para encostar um pouquinho mais nessa cabeça. Então, deixa eu empurrar essa cabeça um pouco mais, assim. O problema dessa peça não estar seca é que quando eu empurro, eu amasso tudo, ó. Então, tenho que refazer aqui o rolinho para não amassar. De perfil, ele vai ficar assim. E aqui, ó, eu vou vir com a esteca gravata e vou fazer umas rugas aqui. Vou deixar isso aqui secando um pouquinho para poder continuar. Aqui eu tenho 6 gramas de massa. Eu vou fazer esta parte de trás, deixando esta parte da frente pro final. Então, o que eu vou fazer agora é dar a volta na cabeça, fazendo esta parte mais gordinha aqui. Para isso, eu vou fazer um rolinho, 6 gramas de massa. Vou fazer um rolinho assim, ó. Vou ver se esse rolinho dá a volta nesse pescoço, ó. Dá a volta no pescoço. E vou achatar, deixando gordo embaixo e fino em cima, ó. Ó, aqui tá grosso e aqui tá fininho. E vou pregar com água. Então, ó, a parte grossa fica pra baixo e a parte fina pra cima, ó. Aqui eu vou fazer assim, como se ele estivesse saindo desta gola. E vou puxar assim, ó. Toda a volta. Vou dar uma molhada, porque tá tão seco o tempo que ele tá esbranquiçando conforme a gente vai fazendo. Vou subir aqui, ó. Eu dei uma molhada, então agora a massa vai me obedecer. Vou subir aqui para encontrar esta outra parte aqui, ó.
E agora, eu vou deixar isso aqui secar. Ó, o problema de eu fazer com a massa ainda meio mole, sem deixar as etapas de secagem todas se cumprirem, é que conforme eu vou fazendo uma etapa, eu posso amassar a outra. Então, aquilo que eu falei no começo é muito importante. Obedeça para esta peça, que é uma peça um pouco mais elaborada, as etapas de secagem. Vou simplesmente aqui, ó, já fazer essas partes aqui, ó. Essas partes aqui, ó. Então, vou fazer assim, ó. Só para dar um movimento, assim. E depois que isso secar, eu vou cortar para levantar uns pelinhos aqui, ó, como esses aqui. Como esses pelinhos aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar 7 gramas de massa e vou fazer esta parte aqui, ó. E vou fazer um quibe, adaptando aqui no rostinho dele. Então, eu vou partir daqui, vou ver se eu chego até lá em cima aqui, se eu chego até lá em cima aqui, ou se eu tenho que esticar mais. Eu tenho que esticar um pouquinho mais. Vou pregar isso aqui com água. Vou começar daqui, lá de perto da sobrancelha, vou dar toda a volta e vou lá pra perto da sobrancelha de novo, ó. Ficar assim. E agora, eu vou dar este formato. Repare que aqui ele é a parte mais larga e aqui não. Então, eu vou trazer assim, ó, e vou fazer aqui a parte mais larga. E agora, vou texturizar também. Vou fazer esta parte aqui, ó, também, como eu fiz aqui, só marcando. E vou cortar. Quando você for cortar, não deixa muito fininho para não quebrar. Olha que legal. E para terminar, tá faltando a gente colocar isso aqui. Só que antes, eu vou colocar essa parte branca, que vai sair aqui, para depois colocar. Embora, no meu caso, não vá atrapalhar, porque como é tridimensional, tem uma distância boa entre essa parte da gola e o cavanhaque. Então, para fazer a gola, eu vou pegar um pouquinho de branco, vou abrir fino. Ó, tô abrindo bem fininho, quase transparente. E vou cortar aqui um retângulo. Vou cortar e depois eu meço com quanto eu tô deixando, ó. Ó, deixei esse retângulo com 4 por 5,5. E vou secar. Já sequei, ó, de tal forma que ele não gruda mais na peça. E vou aqui, ó, fazer um franzidinho. Vou dobrar. E essa parte de trás, eu vou simplesmente cortar. Vou ver se o tamanho tá bom e vou colar. Tô deixando ele um pouquinho pra cima pra não atrapalhar a hora que eu for colocar a gola. Pro cavanhaque, eu vou utilizar 1,4 gramas de massa. É com a mais clara. Vou fazer uma coxinha assim, ó. E aqui, repare
que ele pega do lado da boca até o centro da boca. Então, vou beliscar aqui. E vou beliscar aqui. Vou apertar, ó. Pra deixar ele nesse formato. O centro mais alto, as laterais mais altas. E aqui no meio de uma baixadinha. E ele é todo marcadinho, ó. Vou posicionar lá e depois eu marco novamente. Vamos ver se tá bom. Tá ótimo. Vou pregar então com cola. Agora, eu vou pegar os chifrinhos que eu já tinha deixado secar e vou posicionar. Eu vou cortar eles um pouquinho para poder encaixar bem. Como eu fiz ontem, eles ainda estão meio molhadinhos, eu consigo cortar. Vou dar uma limpada aqui onde extravasou a cola. E essa ferinha tá ficando assim. Pra gola, eu vou simplesmente abrir uma massa. Não vou abrir essa massa muito fina. E vou cortar uma tira. Uma tira de mais ou menos 1 centímetro. Vou pegar a fera e vou medir na fera. Deixa eu ver uma posição que dê legal. Ó, vou medir na fera, vou por aqui. Tô dando toda a volta aqui. E vou medir na fera até onde vai essa golinha. Ó, ela vai até aqui, esse tamanho então tá bom. Eu só vou cortar aqui assim. E aqui, ele tá passando um pouquinho, então, eu vou marcar até onde ele vai, pra poder cortar também. Ó, pra ficar na mesma altura desse, eu vou ter que cortar esse aqui. Marquei bem de leve, né, pra não estragar essa minha tirinha. Não posso deixar ela esticar, porque senão eu perco a medida dela. E vou cortar, ó. Vou acertar aqui pra ficar bem retinho. E vou pregar essa golinha com água. Vou deixar um pouquinho do branco aparecendo. Venho aqui e coloco assim. Até encostar aqui, ó. Contornando, né? Encostando aqui, ó. Assim. E a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou deixar isso aqui dando uma secadinha pra vir com esse frisinho amarelo aqui, ó. Que vai contornar tudo. Olha como ficou o rostinho dessa fera. Que bacana. Lindo, né? Olha que peça mais linda. E aí, gente, é aquilo que eu sempre discuto. Olha como é trabalhoso fazer uma peça dessa. Então, a hora que você for calcular o preço, não esqueça o tanto que você trabalhou, né? As horas trabalhadas. É isso que tem que imperar na hora que você for fazer o preço disso aqui. Enquanto que esta peça, que parece tão elaborada quanto, pelo fato dela ter sido feita com molde, ela foi feita muito rapidamente. Então, o casal, um compensa o valor do outro. Para fazer as orelhinhas, eu tô pegando meio grama daquele marrom chocolate. E vou fazer uma coxinha e achatar. Vou pegar aquele outro marrom um pouquinho mais claro, pegar uma quantidade menor, deve ter mais ou menos uns 0,2, vamos ver, 0,3.
E vou fazer a mesma coisa e achatar. Aqui, ó. Vou pôr aqui a estequinha, marcar e dobrar. Na diagonal, ó. Este e este. Vou ver se eles estão no mesmo tamanho. Estão. Com um boleadorzinho pequeno, eu vou ainda dar uma boleadinha aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Mesma coisa aqui. É logo depois do chifre, e eu dou uma chegadinha assim, ó, dando esse movimento aqui, ó. Esse movimento que ela tem aqui. Deixar aparecer a parte de dentro e dar o movimento. Lembrando que isso aqui vai ainda secar e diminuir. Então, eu não posso fazer aqui uma orelhinha muito pequenininha, porque senão a hora que diminuir, eu não vou conseguir mais ver essa orelha. E eu tenho que ver. E a cabecinha dela tá pronta. Agora, eu vou tirar da extrusora um fiozinho amarelo para poder dar todo o acabamento aqui. Pronto. Agora sim, eu vou limpar a cola. Então, agora, tudo que ficar brilhando, eu consigo tirar. Pronto. Ficou assim. Vou deixar secar, enquanto isso eu vou fazer os botõezinhos. Para os botões, eu vou pegar 2 pedacinhos sem medida e fazer uma bolinha. Tem 2 botõezinhos aqui, ó. Lembrando que depois de seco, eu vou pintar isso de dourado. Para cada mãozinha, eu vou utilizar 1,8 gramas de massa. E aqui não tem muito segredo. Eu vou fazer uma mãozinha como se fosse uma mão qualquer. Então, eu vou deixar um bracinho um pouquinho mais longo. Já já eu vou mostrar por quê. E vou cortar o número 1 aqui, ó. E por aqui não dá para eu ver quantos dedos ele tem, né? Mas normalmente, na Disney, quando não é humano, tem só 3 dedinhos. Eu teria que pegar uma outra referência, mas eu vou fazer só 3 dedos, para não parar, tá? Mas eu teria que fazer outra referência sim, pegar outra referência. Aí, eu vou vir aqui, ó, e não vou separar, vou só marcar 3 dedinhos aqui. E vou marcar aqui, ó, os pelinhos que ele tem na mão. Esta mãozinha é a mãozinha que vai passar pela cintura da dela. Então, eu deixei aqui mais fininho para eu conseguir passar de trás para frente, ó. Ao invés de passar por aqui, eu vou passar por aqui, assim, ó. Assim. Só que antes eu vou colocar a unha. Então, como essa parte não vai aparecer, eu não vou marcar dedinho nem nada nessa parte, porque ela vai estar grudada no vestidinho da Bela. Mas esta parte aqui que vai aparecer, eu vou marcar, ó. E vou fazer outra mãozinha igualzinha a esta, só que do lado invertido. Para as unhas, eu vou pegar aquele marrom mais escuro e vou fazer bem parecido que eu fiz aos dentes. Vou pegar um rolinho aqui. Vou fazer uma pontinha, cortar. Fazer uma pontinha, cortar. E as unhas, eu já vou pregar de imediato para eu poder achatar essas unhas aqui, ó.
Do mesmo jeito que eu fiz essas unhas, eu vou fazer as unhas do pé também. Dá uma arredondadinha aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. E a mãozinha dele ficou assim. Vou passar aqui, ó, vou tirar a cabecinha dela. Então, já deixa eu te falar sobre a cabecinha dela. Na aula passada, eu havia grudado essa cabeça no pescoço. E ela tinha ficado assim. Só que a hora que terminou a aula, como eu ia demorar uma semana para fazer a Bela, eu tirei isso aqui. Quando eu tirei, eu danifiquei o pescoço. Então, eu pus uma massa aqui de enxerto e deixei um pouquinho maior. Porque agora eu vou colocar essa cabeça olhando para fera, assim, ó. Eu vou colocar essa cabeça, não vou colocar essa cabeça assim como eu havia colocado, para ela ficar de frente assim. Eu vou colocar essa cabeça assim, ó. Olhando para cima. Porque a fera é maior que ela e eu quero que ela olhe para a fera. Uma outra coisa também importante é que, como o cabelo já tá endurecido, esse cabelo provavelmente vai estragar essa mãozinha a hora que eu colocar. Então, o melhor seria que eu deixasse essa mãozinha secando para depois colocar a cabecinha. Então, eu já vou deixar ela secando aqui, ó. Eu vou passar pela cintura aqui da Bela, assim. Já vou passar cola. E isso aqui, ó, eu vou encaixar depois no paletó. Então, vou deixar secar assim. E a cabecinha eu vou deixar pra pôr depois. Vou fazer a outra mãozinha igual e com as unhinhas também. Pronto. Já coloquei as unhas do pé, já fiz a outra mãozinha também. Só que a outra mãozinha, eu dei um cortinho aqui onde terminava os dedos. Marquei os dedos aqui atrás também e fiz os pelinhos da mão. E já vou também colar essa mão aqui, ó. Assim. Já vou limpar o que extravasou de cola. Para manga, eu vou utilizar 12 gramas de massa e vou fazer um rolinho de 7 centímetros. Vou abrir aqui no centro uma cavidade, ó, uma cavidade profunda. Ele tem esse punho a mais, só que se fosse uma peça humanizada, uma peça maior, uma peça em que eu pudesse cobrar mais, eu iria perder mais tempo nesse detalhe. Como não se trata disso, eu vou simular essa parte aqui com a esteca, assim, ó. Fiz assim, tô abaixando, ó. E encontro aqui, ó. Então, tô só simulando. E vou fazer a outra manguinha igual. Tá aqui, ó, as duas mangas. E agora, eu vou tirar um fio da extrusora para colocar esse viés. E vou pregar com água. E vou fazer exatamente a mesma coisa na outra manguinha. Ele tem esses babadinhos na manga, então, eu vou abrir aqui uma massinha não fina. Vou cortar um círculo com esse cortador de 2,5, ó a grossura que eu tô abrindo, mais ou menos uns 3 milímetros. E com uma estequinha na ponta do dedo assim, ó, eu vou afinar a bordinha, porque daí eu simulo o babadinho. Vou pegar aqui, vou pôr aqui, não precisa de cola, e vou empurrar. Quando eu empurrei assim, ó, ele já colou e já fez um babadinho melhor. Exatamente porque esse babadinho vai esconder todo o bracinho dele,
é que eu não me preocupei, deixa eu mostrar. Esse babadinho vai esconder todo o bracinho dele, ó. Por isso eu não me preocupei em fazer um braço muito gordo. Eu queria apenas que o braço passasse direitinho aqui debaixo do bracinho dela e pudesse entrar aqui. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para esse outro aqui. Agora, eu vou colocar as manguinhas aqui na tela. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar essa manguinha aqui. Eu vou colocar a manguinha no lugar que ela tem que ser. E depois eu vejo o que eu vou fazer com o braço para poder chegar lá na bela. Então, vou pôr um pouquinho de cola. Esta parte é uma parte que eu preciso fazer enquanto ainda tá molhado, para que tudo possa se encaixar. Normalmente, a gente faz esses braços, espera o braço secar, para depois a gente poder acomodar. Aqui eu não posso esperar muito a secagem, porque senão depois eu não vou conseguir encaixar lá na bela. Olha como tá o seco o ar. Então, isso aqui, ó, eu consigo, com uma água, hidratar novamente para tirar essa marca branca. Tá muito seco o clima. Essa parte mais alta tem que ficar para cima. Então, também vou encaixar aqui, ó, marquei. Vou passar a cola e vou colar aqui. Ó, tô colando onde deveria mesmo ser. Vou dobrar aqui, porque eu sei que esse bracinho precisa dobrar um pouquinho, e esse também. Aqui, neste ponto, eu já vou passar o dourado aqui, porque senão eu não vou conseguir depois que eu colar lá nela. Então, já tô deixando esses bracinhos preparados assim, ó, pra poder colar nela. Vou passar o dourado aqui com o pincelzinho. E aqui não tem jeito. Aqui a gente tem que ir com bastante paciência. Esse é o dourado solar da Metal Colors. E eu vou com bastante paciência passando esse dourado. Sem muita neurose, não preciso ser perfeita aqui. É só para dar realmente uma diferenciada entre o amarelo do colete e esse dourado. E vou passar tudo aqui, ó. Ah, mas isso aqui não deveria estar seco? Se o bracinho tivesse seco também, se tudo tivesse seco, seria bom. Mas enquanto não tá, eu posso passar, tô passando só na superfície, vai sobrar bastante local para ele encolher sem enrugar, tá? Agora, eu vou colocar 2 arames auxiliares aqui, ó. Um aqui e outro aqui. E vou encaixar esses bracinhos sem colar, só para que eles fiquem na posição. Eles vão ficar assim. Deixa eu mostrar. Assim, ó. Então, eu vou deixar isso secando deste jeito até eu poder realmente colar. Agora, eu vou fazer a colagem. Eu já tinha colado essa mãozinha aqui, mas eu tive que tirar para poder posicionar ele direitinho. Vou pôr um apoio aqui, assim, para segurar e não soltar. E essa cabecinha, eu vou colocar aqui. Tá faltando, então, pra gente terminar agora, só colocar o rabinho aqui, ele tem um rabinho de cavalo aqui e um rabinho aqui. E colocar aqui, na gravatinha, ele tem uma pedrinha azul. Pro rabo da fera, eu peguei aqui 7 gramas de massa e vou simplesmente fazer um quibe com uma pontinha mais fina e outra um pouquinho mais grossa. E vou marcar.
Vou tirar aqui um pouquinho, ó, assim. Vou passar cola. E vou colocar aqui, ó, por dentro da casaca. E vou colocar aqui uma espuminha para isso aqui não voltar. Pro rabinho da cabeça, eu peguei 3,5 gramas de massa. E vou fazer uma coxinha. Aqui, ó, eu vou mais ou menos 1,5 centímetros. Deixa eu ver com quanto ficou essa coxinha. Ó, essa coxinha ficou com 5 centímetros. 1,5 centímetros a partir da ponta mais fina, eu vou fazer assim. E aqui, eu vou aumentar assim, ó. E vou marcar. Aqui, eu vou dar uma puxada assim, ó, pra rasgar a massa. Porque assim ela fica bem fininha. Vou pegar um pouco de água, vou colar com água. Abrir um pouquinho mais para ir de chifre a chifre. Vou virar aqui a frente para ver como ficou, ó. Deixar aqui, ó, vou marcar, vou passar assim o pincelzinho para tirar um possível degrau. Olha que bonitinho. Olha que gracinha, a fera. Deixa assim, segurando o rabinho aqui, para esse rabinho não cair. O melhor seria fazer o rabinho, deixar ele secar e depois colar na fera. Ela tem a fera tem aqui, ó, um laço nesse rabo de cavalo aqui. E esse lacinho é feito em azul. Então, eu peguei aqui uma quantidade de massa qualquer. Vou fazer um rolinho. E aqui não tem tamanho. Você vai fazer esse laço do tamanho que você quiser. Eu vou dobrar aqui, sem cola, sem nada. E com uma estequinha mais fininha, eu vou bem nessa junção, fazer um movimento de vai e vem, ó. Assim. Vou marcar aqui. Marcar aqui. É um laço bem simples. E vou pregar esse laço aqui. Ficou assim. Aqui, ó, tá parecendo que a pedrinha é só azul. Mas eu já vi lugares em que ele tem uma voltinha assim, em amarelo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo, vou fazer uma bolinha. Com um boleador pequeno, eu vou fazer aqui bem no meio uma bolinha aqui, assim, ó. Vou pegar o azul, também sem medida. Vou passar cola. Em tudo, ó. Vou pôr o azul. E vou passar cola de novo. Passar cola aqui atrás. Ficou assim, ó. E ela tá pronta. Agora é só esperar secar, deixar tudo prontinho assim. E aqui tá o topinho. Deixa eu ver, tentar mostrar. Olha que graça. Lembrando que essa fera ainda vai dar uma encolhida, então vai ficar bastante proporcional. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a outra bela com a cabecinha menor, ó. Tá faltando só passar o giz pastel. Então, tá aqui a nossa peça terminada. Lembre-se que esta é uma peça mais elaborada,
Se você for fazer ela como enfeite de mesa, com uma peça grande, tirando o corpo, que tem que ser estruturado, o jeito de fazer os enxertos da cabeça é o mesmo. Então, com esse rostinho, você faz uma fera de qualquer tamanho, fazendo apenas as adaptações nas quantidades de massa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, compartilhe e deixe um bilhetinho para mim aí embaixo para ajudar o canal, tá bom? Tchau, gente! Tchau!